Alguns objetos que caem do céu são mais antigos que a Terra. Este audiolivro te convida a seguir o rastro dos meteoritos mais antigos do Sistema Solar. Fragmentos primitivos que nasceram antes que os planetas, sobreviveram a colisões titânicas e viajaram durante bilhões de anos até aterrissar em nossas mãos. Que segredos conservam esses testemunhos da origem? Uma travessia pela matéria mais antiga que jamais tenhamos tocado. E pelas primeiras páginas da nossa história cósmica, os meteoritos são fragmentos que sobreviveram à viagem através da atmosfera terrestre, caindo em nosso planeta desde os confins do espaço. Mas por que são tão importantes? Imagine que os meteoritos são como mensageiros de tempos antigos, portadores de informações que nos falam de uma época em que o sistema solar estava em plena formação. Cada meteorito é um testemunho da história. E ao estudá-los, podemos desvendar segredos que permaneceram ocultos durante milhões de anos. Ao pensar em meteoritos, é fácil confundi-los com meteoros e meteoroides. Mas qual é a diferença entre eles? Os meteoroides são os pequenos fragmentos que flutuam no espaço, enquanto os meteoros são aqueles flashes brilhantes que vemos quando um meteoroide entra na atmosfera e se queima. E quando esses fragmentos conseguem aterrissar na Terra, tornam-se meteoritos. Assim, cada termo descreve uma etapa diferente na viagem desses objetos cósmicos. Agora bem, a história do Sistema Solar é uma narrativa épica que começou há bilhões de anos. Neste vasto cenário cósmico, os meteoritos desempenharam um papel crucial. Foram os tijolos que ajudaram a construir os planetas, incluindo a Terra. Sem eles, nossa história seria completamente diferente. Você imagina um mundo sem esses antigos construtores? A formação do nosso planeta está entrelaçada com a de corpos celestes que viajaram através do espaço. Para entender como se formam os meteoritos, é útil pensar neles como os restos de uma grande cozinha cósmica. Quando os asteroides colidem ou se fragmentam, geram esses pequenos pedaços que podem viajar pelo espaço durante milhões de anos. Assim, os meteoritos são como as sobras de um banquete interplanetário, cada um com sua própria história e características únicas. Essa formação não é um evento isolado, é um processo contínuo que nos mostra a dinâmica e a evolução do sistema solar. Mas o que nos dizem os meteoritos sobre a idade da Terra? Imagine que cada meteorito é como uma cápsula do tempo. Ao estudá-los, os cientistas podem obter pistas sobre quando e como se formaram, o que, por sua vez, lhes permite estimar a idade do nosso planeta. Essa conexão é vital para compreender nosso lugar no universo e o tempo que passou desde que a Terra começou sua jornada ao redor do Sol. Alguns meteoritos são particularmente antigos e seu estudo revelou informações valiosas. Por exemplo, alguns dos meteoritos mais antigos conhecidos têm mais de 4 bilhões de anos. Esses meteoritos não são apenas fascinantes por sua antiguidade, mas também nos oferecem uma janela para os eventos que ocorreram nos primórdios do nosso sistema solar. Você imagina segurar em suas mãos um fragmento da história do universo? Os isótopos presentes nos meteoritos são como as impressões digitais de sua origem. Através deles, os cientistas podem rastrear de onde vêm e como se relacionam com outros corpos celestes. Essa informação é crucial, pois nos ajuda a entender não apenas a história dos meteoritos, mas também a do nosso próprio planeta e seus vizinhos no sistema solar. Os isótopos são, sem dúvida, uma ferramenta poderosa na pesquisa espacial. A água é outro aspecto intrigante que se relaciona com os meteoritos. Você sabia que alguns meteoritos contêm água na forma de gelo ou em compostos químicos? Isso levou os cientistas a investigar se os meteoritos poderiam ter trazido água para a Terra, um elemento essencial para a vida. A busca por água no espaço mudou nossa compreensão de como se formou nosso planeta e a possibilidade de que existam outros mundos habitáveis. A teoria do grande impacto é uma das histórias mais impactantes que envolvem meteoritos. Sugere-se que um grande meteorito impactou a Terra, levando à formação da Lua. Esse evento monumental não apenas moldou nosso satélite natural, mas também teve profundas implicações para a vida na Terra. O que aconteceria se esse impacto não tivesse ocorrido? A história do nosso planeta poderia ser radicalmente diferente. A conexão entre meteoritos e a vida na Terra é outro tema fascinante. Alguns cientistas propuseram que os meteoritos puderam ter trazido os ingredientes necessários para que a vida surgisse em nosso planeta. Assim, esses corpos celestes não são apenas mensageiros do passado, mas também potenciais portadores da própria vida. Poderia ser que a vida na Terra tenha uma origem extraterrestre?
Ao longo da história humana, os meteoritos capturaram a imaginação das pessoas. Desde antigas civilizações que os consideravam mensageiros divinos, até cientistas modernos que os estudam para desvendar os segredos do universo, os meteoritos deixaram uma marca indelével em nossa cultura e conhecimento. Que impacto tiveram na forma como entendemos nosso lugar no cosmos? A busca por meteoritos é uma aventura emocionante que envolve técnicas e métodos avançados. Os cientistas utilizam ferramentas sofisticadas para localizar e estudar esses objetos, o que lhes permite descobrir mais sobre sua composição e origem. A exploração de outros planetas e asteroides abriu novas oportunidades para encontrar meteoritos e entender melhor os processos que moldaram nosso sistema solar. Ao explorar outros planetas como Marte, os cientistas encontraram evidências de meteoritos que chegaram às suas superfícies. Esses estudos não apenas nos ajudam a conhecer mais sobre Marte, mas também ampliam nossa compreensão sobre como os meteoritos influenciaram outros corpos celestes no sistema solar. Que segredos ainda nos ocultam os meteoritos de outros planetas? A mineração espacial é um conceito que começou a tomar forma nas últimas décadas. Com o potencial de extrair recursos dos meteoritos, cientistas e empresários estão explorando como esses corpos celestes poderiam ser a chave para futuras missões espaciais. Essa ideia levanta perguntas intrigantes sobre a sustentabilidade da exploração espacial e nossa capacidade de utilizar esses recursos em benefício da humanidade. Os impactos de meteoritos na Terra tiveram consequências históricas significativas. Desde eventos que alteraram ecossistemas completos até aqueles que influenciaram o desenvolvimento de civilizações, os meteoritos deixaram sua marca na história do nosso planeta. Que lições podemos aprender desses eventos para proteger nosso futuro? A defesa planetária é um campo emergente que busca identificar e mitigar o risco de impactos de meteoritos na Terra. Os cientistas estão trabalhando arduamente para desenvolver estratégias que nos permitam antecipar esses eventos e proteger nosso planeta. É uma tarefa monumental que requer colaboração e tecnologia avançada. Finalmente, o futuro da pesquisa de meteoritos é promissor. Com novas missões espaciais a caminho e avanços na tecnologia, estamos prestes a descobrir mais sobre esses fascinantes corpos celestes. Cada nova descoberta tem o potencial de mudar nossa compreensão da origem do sistema solar e de nossa própria existência. Que revelações nos aguardam no horizonte? Os meteoritos são objetos fascinantes que orbitam em nosso sistema solar e que, quando conseguem atravessar a atmosfera terrestre e aterrissam em nosso planeta, nos contam histórias de tempos distantes. Mas, o que são exatamente os meteoritos? Para entender isso, primeiro é importante conhecer alguns termos relacionados. Os meteoros são aqueles brilhantes clarões que vemos no céu noturno, muitas vezes chamados de estrelas cadentes. Mas, na verdade, são fragmentos de material que se queimam ao entrar na atmosfera, criando aquela bela trilha de luz. Em contrapartida, os meteoroides são muito menores e podem ser considerados como os irmãos mais novos dos meteoritos. Estes são pedaços de rocha ou metal que flutuam no espaço e que, se conseguem sobreviver ao atravessar a atmosfera e aterrissar na Terra, tornam-se meteoritos. Agora, qual é a diferença entre um meteoro, um meteoroide e um meteorito? É simples. Os meteoroides são os pequenos pedaços de matéria no espaço. Os meteoros são o que vemos quando esses pedaços entram na atmosfera e brilham intensamente, e os meteoritos são aqueles que chegam à superfície terrestre. Imagine uma viagem de trem. O meteoroide é o passageiro na estação. O meteoro é o mesmo passageiro enquanto viaja pelo túnel, e quando finalmente desce em seu destino, torna-se meteorito. Cada um tem seu próprio momento e lugar nesta viagem cósmica. Os meteoritos são classificados em 3 grandes grupos. Primeiro temos os meteoritos rochosos, que são compostos principalmente de minerais. Depois estão os meteoritos metálicos, que contêm uma alta proporção de metais como o ferro e o níquel. Por último, encontramos os meteoritos mistos, que combinam tanto rochas quanto metais em sua composição. Cada um desses tipos oferece uma janela única para o passado de nosso sistema solar. Mas por que os meteoritos são tão importantes? Imagine que você está tentando montar um quebra-cabeça da história do universo. Cada meteorito que encontramos é como uma peça desse quebra-cabeça, que nos ajuda a entender como os planetas e outros corpos celestes se formaram. Os meteoritos agem como cápsulas do tempo, conservando informações sobre o sistema solar em suas estruturas químicas e físicas.
Além disso, ao estudar os meteoritos, os cientistas podem determinar a idade de diferentes corpos celestes. Através de sua análise, podem descobrir pistas sobre o momento em que se formaram, o que nos ajuda a compreender melhor a linha do tempo do universo. Isso é especialmente relevante quando consideramos que alguns meteoritos podem ser mais antigos do que a própria Terra. Alguns meteoritos viajaram pelo espaço durante bilhões de anos, e cada um deles tem uma história a contar. Por exemplo, o meteorito de Allende, que caiu no México em 1976, é um dos mais estudados e forneceu informações valiosas sobre a formação do Sistema Solar. Esses fragmentos de rocha nos permitem conhecer mais sobre os processos que deram origem ao nosso lar no cosmos. Mas como esses meteoritos se tornam parte de nossa história? A maioria provém de asteroides que orbitam entre Marte e Júpiter. Quando esses asteroides colidem entre si, se quebram em pedaços, e alguns desses fragmentos podem ser desviados pela gravidade em direção à Terra. É como se você tivesse uma bolsa de bolinhas de gude, e ao se mover, algumas caem no chão. Cada bolinha é um meteoroide, e se uma delas chega à sua casa, torna-se um meteorito. A exploração de meteoritos também nos leva a outro conceito interessante: os isótopos. Estes são versões de elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, mas um número diferente de nêutrons. Ao estudar os isótopos nos meteoritos, os cientistas podem entender sua origem e a história de nosso sistema solar. É como se cada meteorito tivesse um passaporte cósmico que nos revela de onde veio e quando chegou ao nosso planeta. A busca por meteoritos não se limita apenas à Terra. Em Marte, por exemplo, os cientistas encontraram indícios de meteoritos e estudaram suas características. Essas descobertas não apenas nos informam sobre Marte, mas também nos ajudam a entender melhor a história compartilhada de nosso sistema solar. Assim, cada meteorito encontrado pode abrir novas portas para descobertas surpreendentes. A relação entre meteoritos e a água também é fascinante. Foi descoberto que alguns meteoritos contêm gelo e outros compostos que poderiam ter contribuído para a formação de água na Terra. Isso levanta perguntas intrigantes sobre a origem da água em nosso planeta e seu papel no desenvolvimento da vida. Poderiam esses meteoritos ter sido os mensageiros da água? Finalmente, ao refletir sobre os meteoritos, é importante considerar seu lugar em nossa história e cultura. Ao longo dos séculos, os meteoritos capturaram a imaginação da humanidade, inspirando mitos, lendas e avanços científicos. Desde as antigas civilizações que os veneravam como mensageiros dos deuses, até os modernos cientistas que os analisam em laboratórios, os meteoritos deixaram uma marca indelével em nossa compreensão do cosmos. Assim, da próxima vez que você ver uma estrela cadente cruzar o céu, lembre-se de que pode ser um meteoro em sua jornada, e que por trás dele há uma história maior que a própria vida, contada através dos meteoritos que chegaram ao nosso planeta. Que segredos guardam esses viajantes do espaço? A resposta está em cada fragmento que cai do céu, esperando para ser descoberto e entendido. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Como se formou nosso sistema solar? Que papel desempenharam os meteoritos nesse fascinante processo? Para entender a história do sistema solar, é fundamental viajar no tempo, a uma época em que tudo estava em caos. Imagine um vasto espaço cheio de poeira e gás, onde colisões e explosões eram o pão de cada dia. Nesse cenário, os meteoritos foram como pequenos artistas que, por meio de sua influência, moldariam nosso lar cósmico. Os meteoritos, esses fragmentos de rocha e metal que caem à Terra, são na verdade pedaços de um passado muito antigo. Durante a formação do Sistema Solar, que começou há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, os meteoritos desempenharam um papel crucial. Eles estavam em toda parte, fazendo parte de um grande mosaico de matéria onde se gestavam planetas, luas e asteroides. Mas como esses pequenos corpos podem ter um impacto tão grande na criação de mundos? A história começa com uma nuvem de gás e poeira que, por razões ainda debatidas, começou a colapsar. À medida que essa nuvem se compactava, formou-se um disco giratório. No centro, o Sol começou a tomar forma, enquanto os materiais restantes começaram a se unir. Aqui é onde os meteoritos entram em cena. Através de um processo conhecido como acreção, pequenas partículas de matéria se uniram, formando corpos cada vez maiores. Você consegue imaginar como era esse ambiente?
um lugar onde era comum ver colisões entre esses pequenos blocos de construção, criando novos corpos celestes. Os meteoritos não eram apenas parte da matéria que formava os planetas, mas também eram testemunhas da história do Sistema Solar. Ao estudar esses fragmentos, os cientistas podem reconstruir a cronologia dos eventos que levaram à criação da Terra e de outros planetas. Por exemplo, alguns meteoritos contêm elementos que se formaram nas primeiras etapas do Sistema Solar, oferecendo pistas sobre as condições que existiam naquele momento. Assim, os meteoritos atuam como cápsulas do tempo, nos transportando para uma era em que tudo estava em formação. A história do Sistema Solar pode ser comparada a um grande quebra-cabeça. Cada meteorito é uma peça que, ao ser colocada em seu lugar correto, revela um aspecto diferente dessa complexa história. Mas o que acontece quando um meteorito encontra um planeta? A resposta é fascinante. Quando um meteorito colide com um planeta, não apenas deixa uma marca em sua superfície, mas também pode contribuir para a composição química do planeta. Isso é especialmente verdadeiro no caso da Terra, onde alguns meteoritos trouxeram consigo os ingredientes que permitiram a vida. No entanto, nem todos os meteoritos são iguais. Existem diferentes tipos, e sua composição pode variar significativamente. Alguns são compostos principalmente de metal, enquanto outros são rochosos. Essa diversidade nos ajuda a compreender os diferentes processos que ocorreram no Sistema Solar. Nesse sentido, os meteoritos são como as peças de um quebra-cabeça que, ao serem analisadas, revelam não apenas a história de sua própria formação, mas também a de outros corpos celestes. Vamos falar um pouco mais sobre o contexto em que esses meteoritos se originaram. Enquanto os planetas estavam se formando, alguns corpos não conseguiram se tornar planetas e permaneceram como asteroides. Esses asteroides, por serem menores, têm mais chances de colidir entre si, o que muitas vezes resulta na criação de meteoritos. Assim, os meteoritos podem ser considerados como os sobreviventes de um processo em que muitos outros corpos celestes não conseguiram se formar completamente. Com o passar dos milhões de anos, alguns desses meteoritos chegaram à Terra, levando-nos a perguntar: que segredos guardam? Cada vez que um meteorito cai, nos oferece a oportunidade de aprender mais sobre a história do Sistema Solar. Ao analisar sua composição, os cientistas podem determinar de onde vêm e como se formaram, o que nos ajuda a entender melhor não apenas nossa origem, mas também a de outros planetas. Os meteoritos também nos contam algo sobre a água no Sistema Solar. Foi descoberto que alguns meteoritos contêm compostos de água, o que sugere que a água pode ter chegado à Terra através desses corpos celestes. Isso levanta perguntas intrigantes sobre como a vida se formou em nosso planeta. Se os meteoritos trouxeram água e outros compostos essenciais, poderia ser que também trouxeram as sementes da própria vida? A história do Sistema Solar é, em última análise, uma história de interconexão. Cada meteorito, cada colisão e cada evento cósmico contribuiu para o que somos hoje. Assim como os meteoritos influenciaram a formação da Terra, também deixaram sua marca na história da humanidade. Desde a antiguidade, os meteoritos fascinaram as pessoas, inspirando mitos e lendas em diversas culturas. A busca por meteoritos não é apenas uma curiosidade científica, é uma forma de descobrir mais sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Ao estudar esses fragmentos do espaço, não apenas desvendamos os mistérios do Sistema Solar, mas também nos conectamos com a história de nosso planeta. Os meteoritos são, sem dúvida, uma janela para nosso passado e uma guia para entender nosso futuro. Os meteoritos são fragmentos de rochas e metais que conseguiram atravessar a atmosfera terrestre e aterrissar em nosso planeta. Mas, você já se perguntou como esses pequenos viajantes cósmicos chegam até nós? Para responder a essa pergunta, é importante compreender que os meteoritos não aparecem do nada, são o resultado de processos cósmicos fascinantes e complexos. A história de um meteorito começa no vasto espaço, onde há um monte de rochas flutuando. Algumas dessas rochas vêm de asteroides, que são corpos maiores que orbitam ao redor do Sol, principalmente no que conhecemos como o cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Imagine uma grande zona de destroços espaciais, onde cada fragmento tem sua própria história. Mas, o que acontece quando um desses fragmentos se torna um meteorito? Quando um asteroide sofre uma colisão, pode se quebrar em pedaços, e esses pedaços podem começar a vagar pelo espaço. Alguns deles, em sua jornada, se dirigem para a Terra. A maioria desses fragmentos se desintegra devido ao calor e à fricção ao entrar na atmosfera.
tornando-se meteoros que brilham momentaneamente no céu. Esse fenômeno é o que comumente chamamos de estrela cadente. No entanto, alguns desses fragmentos são grandes o suficiente para sobreviver a essa prova e, ao chegar à superfície terrestre, se tornam meteoritos. Surge então uma pergunta intrigante: qual é a diferença entre um meteoro e um meteorito? A resposta reside no momento em que se encontram. Enquanto um meteoro é a luz brilhante que vemos no céu, um meteorito é o fragmento que finalmente atinge a Terra. Esse processo é como o de uma bola de boliche que atinge um pino. A bola é o que se vê em movimento, mas o pino é o destino final do impacto. Uma vez que um meteorito aterrissa, sua jornada não terminou. De fato, é apenas o começo de uma nova aventura. Os cientistas estão ansiosos para estudar esses objetos, pois podem oferecer uma janela para o passado do sistema solar. Mas, como se forma realmente um meteorito? Para entender isso, é útil pensar na formação dos planetas. Durante a criação do sistema solar, há bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira começou a colapsar e a girar, formando o Sol e os planetas. Nesse processo, os meteoritos foram formados como subprodutos da matéria que não se uniu para formar planetas. Cada meteorito tem uma história única e sua composição pode variar enormemente. Alguns são feitos principalmente de metal, como o ferro, enquanto outros contêm rochas e minerais. Essa diversidade nos leva a outra pergunta: o que podem nos ensinar sobre a origem do sistema solar? Os meteoritos são como cápsulas do tempo que nos falam dos materiais e das condições que existiam no espaço há bilhões de anos. Ao estudá-los, os cientistas podem reconstruir a história do nosso próprio planeta e de seus vizinhos. A formação de meteoritos não ocorre de maneira aleatória. Existem processos específicos que determinam sua composição. Por exemplo, alguns meteoritos provêm da crosta de asteroides, enquanto outros podem ser fragmentos de cometas. Essa variedade em sua origem é fundamental para entender os diferentes tipos de meteoritos que existem. Em termos simples, um meteorito pode ser considerado como um visitante do passado que nos traz histórias de lugares distantes. As condições em que se formam os meteoritos também são extraordinárias. Às vezes, esses fragmentos podem experimentar temperaturas extremas e pressões durante sua formação. Isso os torna verdadeiros tesouros do espaço, pois contém informações valiosas sobre a química e a física dos corpos celestes de que provém. No entanto, o que acontece depois que um meteorito impacta a Terra? Uma vez em nosso planeta, os meteoritos podem ser objeto de estudo intensivo. Os cientistas utilizam técnicas avançadas para analisar sua composição e determinar sua origem. Isso inclui o uso de espectrometria de massas, que lhes permite identificar os elementos presentes no meteorito. Mas, por que é tão importante conhecer sua composição? Cada descoberta pode oferecer pistas sobre a formação de outros corpos celestes e, portanto, sobre a história do nosso próprio sistema solar. Além disso, os meteoritos são essenciais para compreender a evolução da Terra. Ao analisar esses objetos, os cientistas podem aprender sobre as condições que existiam nos primeiros dias do nosso planeta. Quem diria que um pequeno fragmento de rocha poderia revelar tanto sobre nossa história? É como se cada meteorito carregasse consigo um segredo antigo esperando para ser descoberto. A fascinação pela formação de meteoritos não termina aí. À medida que os cientistas continuam investigando, cada nova descoberta pode abrir a porta a novas perguntas. Poderiam alguns meteoritos conter os ingredientes necessários para o desenvolvimento da vida? A resposta a essa pergunta não é apenas intrigante, mas também poderia mudar nossa compreensão sobre como e onde a vida pode existir no universo. Em resumo, a formação dos meteoritos é um processo surpreendente que nos conecta com o vasto cosmos. Esses fragmentos de rocha e metal são muito mais do que simples objetos. São portadores de informações cruciais sobre o passado do nosso sistema solar. Cada meteorito que cai na Terra é uma oportunidade para aprender, explorar e refletir sobre nosso lugar no universo. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente no céu, lembre-se de que por trás desse brilho há uma história que viajou pela imensidão do espaço apenas para chegar até você. O que os meteoritos nos contam sobre a idade do nosso planeta? Esta pergunta é fascinante e nos leva a explorar um mundo onde a história da Terra e do Sistema Solar se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Muitas vezes pensamos na Terra como um lugar fixo e estável, mas na realidade ela está em constante mudança e evolução.
Os meteoritos, esses viajantes do espaço, podem ser as peças do quebra-cabeça que nos ajudam a entender não apenas como nosso planeta se formou, mas também quanto tempo se passou desde então. Quando pensamos em meteoritos, é fácil imaginar rochas que caem do céu. Mas você sabia que alguns deles são como cápsulas do tempo que contêm informações valiosas sobre o passado? Através de seu estudo, os cientistas descobriram que muitos meteoritos são mais antigos do que a própria Terra. Isso significa que, ao analisá-los, podemos vislumbrar os primórdios do Sistema Solar e entender como e quando os planetas surgiram. Para colocar isso em perspectiva, considere isto. Se a história da Terra fosse um livro, os meteoritos seriam as primeiras páginas, descrevendo um tempo antes de existirem os continentes e os oceanos. Ao estudar os meteoritos, os cientistas podem determinar sua idade por meio de técnicas como a datação radiométrica, um método que permite medir a decomposição de certos isótopos presentes nas rochas. Isso nos dá uma janela para o passado, revelando que alguns meteoritos têm mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas por que é tão importante conhecer a idade dos meteoritos? A resposta está na conexão entre esses corpos celestes e a formação do Sistema Solar. Os meteoritos são restos da matéria que não se tornou planetas. São como as sobras do banquete da criação, e seu estudo nos ajuda a compreender como a Terra e suas vizinhas se formaram. Ao conhecer a idade dos meteoritos, podemos estimar quando se formaram os diferentes corpos celestes e como a matéria se distribuiu no espaço. Imaginemos que os meteoritos são como as pegadas na areia de uma praia. Cada pegada conta uma história sobre o passado. E ao juntá-las, podemos reconstruir a jornada dos corpos que passaram por ali. Assim, os meteoritos atuam como testemunhas silenciosas de um tempo em que o Sol, os planetas e outros corpos celestes estavam em plena formação. Ao analisar suas características e composição, os cientistas podem inferir o ambiente em que se formaram e como se relacionam com a história do nosso planeta. Nesse sentido, os meteoritos também nos fornecem pistas sobre a história geológica da Terra. Por exemplo, alguns meteoritos contêm isótopos de elementos como oxigênio e carbono, que se formaram em condições específicas no espaço. Ao comparar esses isótopos com os que encontramos na Terra, podemos obter informações sobre como e quando nossos oceanos e atmosfera se formaram, bem como a origem dos elementos que compõem nossa vida. Nesta viagem através do tempo, os meteoritos também nos ajudam a responder perguntas intrigantes sobre a evolução da vida em nosso planeta. Ao estudar as condições em que se formaram, os cientistas podem especular sobre como esses mesmos elementos poderiam ter influenciado o surgimento da vida. É como se os meteoritos carregassem consigo uma espécie de DNA cósmico que narra a história de como os ingredientes necessários para a vida chegaram à Terra. E o que dizer dos meteoritos que impactaram nosso planeta? Esses eventos deixaram marcas na história da Terra, e alguns deles coincidem com momentos-chave na evolução da vida. Por exemplo, acredita-se que um impacto maciço há cerca de 65 milhões de anos foi responsável pela extinção dos dinossauros. Ao analisar os restos de meteoritos que chegaram à Terra, os cientistas podem entender melhor como esses impactos influenciaram o desenvolvimento da vida ao longo das eras. É surpreendente pensar que, ao olhar para o céu e observar um meteorito, estamos olhando para o passado, para um tempo em que o Sistema Solar estava em formação. Cada meteorito que cai na Terra é uma oportunidade para aprender mais sobre nossa própria história. A pesquisa desses corpos celestes continua revelando segredos sobre a idade do nosso planeta e sua evolução, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no universo. A relação entre os meteoritos e a idade da Terra é um campo que ainda está cheio de mistérios. À medida que a tecnologia avança e novas técnicas de análise são desenvolvidas, é provável que obtenhamos respostas para perguntas que ainda não formulamos. Os meteoritos não são apenas testemunhas do nosso passado, mas também podem ser a chave para desbloquear os segredos do nosso futuro. Em resumo, os meteoritos são como as páginas de um livro antigo, cheias de histórias para contar. Eles nos falam sobre a formação do nosso sistema solar, sobre a história da Terra e sobre os eventos que moldaram nosso planeta. Ao estudar esses fascinantes corpos celestes, não apenas aprendemos sobre o passado, mas também nos preparamos para o futuro, entendendo melhor como interagimos com o cosmos que nos rodeia. Então, da próxima vez que você ver um meteorito, lembre-se de que está olhando para um fragmento da história do nosso universo, uma história que ainda está sendo escrita.
No vasto universo, há fragmentos de história que viajaram pelo espaço durante bilhões de anos. Alguns deles, os meteoritos mais antigos que conhecemos, são verdadeiros tesouros do cosmos, mas o que os torna tão especiais? A resposta está em sua capacidade de nos contar sobre os começos do Sistema Solar e, portanto, sobre a própria história da Terra. Primeiro, falemos de um meteorito que captura a atenção de cientistas e curiosos por igual. O meteorito de Allende, que caiu no México em 1976. Este meteorito é famoso não apenas por sua espetacular queda, mas também porque contém alguns dos materiais mais antigos que foram encontrados em nosso Sistema Solar. Não é incrível pensar que esses fragmentos estiveram no espaço desde antes de a Terra existir? Agora, que características fazem com que um meteorito seja considerado antigo? Geralmente avalia-se sua composição química e sua estrutura. Os meteoritos mais antigos frequentemente contêm isótopos de elementos que se formaram nas primeiras etapas da vida do Sistema Solar. Isso os torna cápsulas do tempo que conservaram informações sobre o momento em que os planetas se formaram. Um exemplo notável é o meteorito de Murchison, que caiu na Austrália em 1969. Este meteorito forneceu pistas sobre a formação de compostos orgânicos no espaço. Imagine o que isso significa. Os ingredientes básicos da vida poderiam ter se formado no espaço antes de chegar à Terra. Quem pensaria que um simples pedaço de rocha poderia conter segredos sobre a origem da vida? Os meteoritos também são classificados de acordo com sua composição. Alguns são de ferro, outros de rocha, e os mais intrigantes são os que contêm uma mistura de ambos. Essa diversidade nos conta muito sobre suas origens. Por exemplo, os meteoritos condritos são considerados alguns dos mais primitivos e nos ajudam a entender as condições do espaço primitivo. Alguns desses meteoritos podem conter pequenas esferas de minerais chamados cápsulas de tempo. Essas esferas são testemunhas das condições em que se formaram, o que nos oferece informações sobre a temperatura e a pressão do espaço naquele momento. Você consegue imaginar olhar dentro de uma esfera e ver como era o universo há bilhões de anos? Outro aspecto fascinante dos meteoritos antigos é sua relação com outros corpos celestes. Muitos deles provêm do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao estudar esses meteoritos, os cientistas podem reconstruir a história dos asteroides que os originaram, as colisões que ocorreram e como esses eventos moldaram nosso sistema solar. É como um quebra-cabeça cósmico, onde cada meteorito é uma peça que nos ajuda a entender a imagem completa. Além disso, a pesquisa de meteoritos antigos revolucionou nossa compreensão da química no espaço. Ao estudar os compostos encontrados nesses meteoritos, os cientistas descobriram que alguns dos mesmos elementos que formam a vida na Terra estão presentes no espaço. Isso levanta uma pergunta intrigante. Os meteoritos, em certo sentido, são mensageiros da vida que um dia existiu em outros lugares do universo? Alguns meteoritos também contêm minerais que são extremamente raros na Terra, o que lhes confere ainda mais valor. Esses minerais podem oferecer pistas sobre as condições extremas que existiram no espaço. Assim, quando olhamos para um meteorito antigo, não estamos apenas observando um pedaço de rocha. Estamos segurando um fragmento do passado. Uma das grandes surpresas dos meteoritos antigos é seu papel na formação de planetas. Acredita-se que esses corpos celestes desempenharam um papel crucial no processo de acreção, onde pequenas partículas se uniram para formar corpos maiores. Nesse sentido, os meteoritos são parte da história da criação da Terra. Não é incrível pensar que cada vez que um meteorito entra em nossa atmosfera, ele traz consigo a história do universo? Os estudos de meteoritos também permitiram descobrir que alguns deles contêm água, o que abre novas portas sobre a possibilidade de que existam corpos de água em outros planetas. Embora pareça incrível, esses fragmentos de rocha têm sido fundamentais para a nossa compreensão de como a água poderia estar presente em outros lugares do Sistema Solar e não apenas na Terra. Em resumo, os meteoritos mais antigos são mais do que simples rochas do espaço. São cápsulas do tempo que nos oferecem uma janela para a origem do Sistema Solar e para a história do nosso próprio planeta. Cada meteorito tem uma história a contar. E ao estudá-los, estamos desvendando os segredos do universo. Assim, da próxima vez que você ver um meteorito, lembre-se de que está diante de uma testemunha da história cósmica. É um lembrete de que, embora a Terra seja nosso lar, somos parte de uma história muito maior. Uma história que começou há bilhões de anos e que continua se desenvolvendo hoje.
os meteoritos antigos são uma conexão tangível com nosso passado. E seu estudo nos ajuda a entender não apenas de onde viemos, mas também para onde poderíamos ir. Os meteoritos são como cápsulas do tempo que nos contam histórias do universo. Mas que segredos nos revelam esses fragmentos de rocha que cruzam o espaço e, às vezes, chegam à Terra? Um dos aspectos mais fascinantes dos meteoritos é a informação que contém sobre os isótopos. Esses isótopos são versões dos elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, mas números diferentes de nêutrons. Isso pode soar complicado, mas imagine que os isótopos são como diferentes sabores de um mesmo sorvete. Embora todos sejam sorvete, cada sabor tem sua própria característica particular. Quando os cientistas analisam os isótopos nos meteoritos, podem descobrir detalhes sobre sua origem. Por exemplo, se um meteorito tem um alto conteúdo de um isótopo particular de oxigênio, pode indicar que provém de um lugar específico no sistema solar. É como se você tivesse a habilidade de rastrear o caminho que um viajante percorreu apenas a partir de sua pegada. Assim, os isótopos nos oferecem pistas sobre a história desses objetos celestes. Mas, por que os isótopos são tão importantes nos meteoritos? Aprofundando um pouco mais, encontramos que esses elementos nos ajudam a entender as condições em que se formaram. Assim como, ao analisar uma foto antiga, podemos inferir o ambiente, a época e os eventos que levaram à criação daquela imagem. No caso dos meteoritos, os isótopos são como as marcas do tempo que nos permitem reconstruir o passado do sistema solar. Vamos falar de um isótopo em particular, o carbono. Este elemento não só é fundamental para a vida na Terra, mas também está presente em muitos meteoritos. Ao estudar as proporções de seus isótopos, os cientistas podem aprender sobre a química que existia no espaço há bilhões de anos. É como investigar os ingredientes de uma receita secreta que tem sido guardada por gerações. Cada isótopo pode oferecer uma pequena pista sobre a história da matéria no universo. Agora, e os isótopos de hidrogênio? Esses também desempenham um papel crucial. Existem diferentes formas de hidrogênio, e sua análise em meteoritos pode ajudar a desvendar a história da água em nosso sistema solar. Você sabia que alguns meteoritos contêm água em sua composição? Isso sugere que a água pode ter estado presente em outros lugares antes de chegar à Terra. Assim, os isótopos de hidrogênio nos oferecem uma janela para as origens da água em nosso planeta, um recurso vital para a vida. Além disso, os isótopos de elementos como o níquel e o ferro também trazem informações valiosas. Esses metais são comuns nos meteoritos e podem contar histórias sobre as condições no espaço onde se formaram. Cada isótopo desses elementos tem sua própria história única, como um capítulo em um livro que narra a evolução do nosso sistema solar. Agora, o que acontece quando comparamos os isótopos de meteoritos com os da Terra? É um pouco como comparar dois amigos que cresceram juntos, mas tomaram caminhos diferentes. Essa comparação pode revelar se os materiais que formaram nosso planeta vieram do mesmo lugar que os meteoritos. Através desse exame, os cientistas podem compreender melhor como a Terra e seus planetas vizinhos se formaram. No entanto, nem tudo é simples. Às vezes, os isótopos podem oferecer informações contraditórias. Imagine ler um livro onde algumas páginas dizem uma coisa e outras parecem contradizê-las. No mundo dos meteoritos, isso pode levar a debates e novas teorias sobre como nosso sistema solar se formou. É um lembrete de que a ciência é um campo em constante evolução, cheio de perguntas que ainda buscam respostas. Os isótopos também têm um papel na datação dos meteoritos. Através de técnicas específicas, os cientistas podem determinar a antiguidade de um meteorito ao analisar a proporção de certos isótopos. É como contar as rugas no rosto de uma pessoa idosa para estimar sua idade. Assim, podemos apreciar quanto tempo passou desde que esses corpos celestes se formaram. Finalmente, os estudos sobre isótopos em meteoritos não são apenas interessantes do ponto de vista científico, também têm implicações para o futuro. Entender a composição isotópica dos meteoritos pode influenciar como abordamos a exploração espacial e a busca por recursos em outros planetas. Talvez um dia, graças a esses pequenos fragmentos do cosmos, possamos descobrir como utilizar os recursos dos asteroides para a vida na Terra ou em colônias lunares. Em resumo, os isótopos nos meteoritos são como as impressões digitais do universo. Cada um conta uma história única que nos ajuda a compreender melhor o passado, o presente e talvez até o futuro do nosso planeta e além. Ao estudar esses elementos, não estamos apenas olhando para o céu.
Estamos explorando nosso lugar no vasto cosmos. É uma jornada fascinante que apenas começa, e os meteoritos são nossos guias nesta aventura intergaláctica. Você já olhou para o céu estrelado e se perguntou de onde vem a água que cobre a maior parte do nosso planeta? A relação entre meteoritos e a água no sistema solar é um tema fascinante que nos ajuda a entender não apenas a origem do nosso próprio mundo, mas também a de outros corpos celestes. Dentro dessa narrativa, os meteoritos desempenham um papel crucial, pois são como mensageiros do espaço, trazendo consigo pistas sobre a história da água e sua distribuição no universo. Os meteoritos, esses fragmentos de rochas e metais que viajaram pelo espaço durante milhões de anos, podem conter água de formas inesperadas. Mas como é possível que uma rocha do espaço contenha algo tão essencial como a água? A resposta está em sua composição química. Muitos meteoritos, especialmente os que vêm de asteroides, são formados por minerais que podem reter moléculas de água. Esses meteoritos, conhecidos como meteoritos carbonáceos, são como pequenas cápsulas do tempo que nos contam histórias sobre as condições que existiam no sistema solar primitivo. Imagine que o sistema solar é uma grande cozinha, onde se preparam todos os ingredientes para fazer um delicioso prato chamado Terra. Nessa cozinha, os meteoritos atuam como os chefes que trazem os ingredientes necessários. Alguns desses ingredientes são compostos que, ao se combinarem, formam água. Ao longo da história, os cientistas descobriram que esses meteoritos absorveram água em condições muito frias, quando se formaram no espaço, o que sugere que a água poderia ter estado presente no sistema solar desde seus inícios. Mas e a água na Terra? Poderia ter chegado aqui através de meteoritos? Esta é uma das perguntas mais intrigantes na astrobiologia. Muitos pesquisadores acreditam que, durante as primeiras etapas da Terra, quando nosso planeta ainda estava em formação, uma chuva constante de meteoritos poderia ter trazido quantidades significativas de água. Esse processo, que se assemelha a um chuveiro celestial, pode ter sido fundamental para encher oceanos e rios, tornando a Terra o lar que conhecemos hoje. Estudos recentes revelaram que há um tipo específico de meteorito, chamado meteorito do tipo CI, que tem uma composição muito semelhante à da água que encontramos nos oceanos da Terra. Isso levou os cientistas a especular que esses meteoritos poderiam ter sido uma das principais fontes de água em nosso planeta. Imagine que, em vez de uma simples chuva, o que realmente caiu do céu foram peças de um quebra-cabeça que, ao se encaixarem, formaram os oceanos que hoje conhecemos. No entanto, a história da água não se limita apenas à Terra. Outros corpos celestes, como Marte e as luas de Júpiter e Saturno, também mostraram sinais de água. Através de estudos de meteoritos, os cientistas descobriram que alguns desses corpos poderiam ter tido condições adequadas para abrigar água no passado. Isso levanta uma pergunta ainda mais fascinante. Poderia haver vida em outros lugares do sistema solar? Se a água é um ingrediente essencial para a vida, então a existência de água em outros planetas aumenta as possibilidades de que lá também haja vida. Explorar a relação entre meteoritos e água também nos leva a refletir sobre o futuro. Se algum dia os humanos decidirmos colonizar outros planetas, entender como os meteoritos trouxeram água à Terra pode ser fundamental para encontrar recursos em outros mundos. Poderíamos aprender a utilizar meteoritos para abastecer nossas colônias espaciais, como uma espécie de suprimento intergaláctico. É interessante considerar como, em um vasto universo, os meteoritos poderiam ser nossa conexão com outros mundos. Cada vez que um meteorito impacta a Terra, é como se um fragmento de outro lugar estivesse nos contando sua história. Ao estudar esses corpos, os cientistas estão tentando decifrar não apenas a origem da água, mas também a da própria vida. Além disso, foi descoberto que alguns meteoritos contêm compostos orgânicos, que são os blocos de construção da vida. Isso levou a teorias que sugerem que os meteoritos poderiam ter semeado a vida na Terra, trazendo os ingredientes necessários de além do nosso planeta. A ideia de que a vida pode ter chegado à Terra através desses mensageiros do espaço é um conceito revolucionário que continua gerando debate entre os cientistas. A busca por meteoritos também levou a descobertas inesperadas. Em alguns casos, os pesquisadores encontraram gelo em meteoritos que caíram na Terra, o que confirma que a água pode existir de formas muito diversas no espaço. Esse gelo, por sua vez, poderia fornecer pistas sobre como a água se formou no sistema solar e como se distribuiu ao longo do tempo. À medida que a tecnologia avança, novas técnicas estão sendo desenvolvidas para estudar os meteoritos e seu conteúdo de água.
Os cientistas utilizam espectroscopia e outras ferramentas avançadas para analisar a composição química desses corpos celestes, o que lhes permite obter informações valiosas sobre sua origem e sua relação com a água. Cada nova descoberta é mais uma peça no quebra-cabeça que nos ajuda a entender nossa história e a do universo. A conexão entre meteoritos e água é um lembrete de que o cosmos está cheio de surpresas. Cada vez que olhamos para o céu e vemos uma estrela cadente, estamos observando um fragmento de história que viajou através do tempo e do espaço. Da próxima vez que você vir um meteorito cruzar o céu, lembre-se de que ele pode ser portador de água e talvez da própria vida. Em um universo tão vasto e misterioso, os meteoritos são uma porta aberta à exploração e à descoberta, um lembrete de que ainda há muito a aprender sobre a origem do nosso planeta e o lugar que ocupamos no cosmos. A teoria do grande impacto é uma das histórias mais emocionantes e complexas sobre a formação do nosso planeta e seu satélite, a Lua. Mas, o que significa realmente essa teoria? Em essência, propõe que um gigantesco corpo celeste, do tamanho de Marte, colidiu com a Terra em seus primeiros dias. Esse evento cataclísmico não apenas mudou a forma como vemos nosso planeta, mas também foi fundamental para a criação da Lua. Você consegue imaginar o impacto de algo tão grande colidindo contra a Terra? A energia liberada seria equivalente a milhões de bombas atômicas. Esse cenário, embora à primeira vista pareça algo tirado de um filme de ficção científica, tem bases sólidas na evidência científica. Através de estudos de meteoritos e análises de rochas lunares trazidas pelas missões Apollo, os cientistas encontraram semelhanças surpreendentemente próximas entre a composição da Terra e a da Lua. Isso sugere que ambos os corpos compartilham uma origem comum. Mas, por que é tão importante entender esse evento? A colisão não apenas foi um momento chave na história da Terra, mas também desempenhou um papel crucial na formação das condições que permitiram a vida como a conhecemos. Após esse grande impacto, a Terra ficou coberta por um oceano de magma, o que levou um tempo considerável para que as coisas se estabilizassem, e é aqui que entram os meteoritos. Esses pequenos viajantes do espaço têm sido, durante milhões de anos, testemunhas da história do Sistema Solar. Ao estudar os meteoritos, os cientistas podem reconstruir o quebra-cabeça de como era a Terra antes e depois desse grande impacto. Vamos falar sobre a sequência de eventos. Após a colisão, os destroços resultantes começaram a orbitar a Terra, formando um disco de material que com o tempo se aglomerou para formar a Lua. Você já parou para pensar quanta história está contida na Lua? Cada cratera em sua superfície é um testemunho da violência do espaço. Mas isso não é tudo. Essa colisão também afetou a rotação da Terra, e assim, o dia e a noite começaram a ter a duração que conhecemos hoje. No entanto, a história não termina aqui. Os meteoritos, ao serem os restos de corpos celestes que sobreviveram ao longo do tempo, também nos contam sobre as condições do espaço nesse período. Alguns meteoritos foram datados e oferecem pistas sobre a época da formação da Terra e da Lua. Por exemplo, ao estudar um tipo específico de meteorito, os cientistas podem estimar que a colisão ocorreu há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso nos dá uma janela para um tempo quase inimaginável. É fascinante pensar que esses fragmentos que caem na Terra, muitas vezes invisíveis a olho nu, são na verdade mensageiros do passado. E quem são esses mensageiros? Alguns deles são considerados como restos da Era dos Planetas, porque vêm da mesma época em que os planetas se formaram. Imagine ter em suas mãos uma peça da história do nosso Sistema Solar. Os meteoritos também trazem informações sobre a química primitiva do Sistema Solar. Alguns contêm água e compostos orgânicos, o que é intrigante. Poderiam esses meteoritos ter levado os ingredientes necessários para a vida à Terra? Esta é uma das perguntas mais fascinantes que os cientistas tentam responder. A relação entre meteoritos e a água na Terra é um campo de estudo ativo que pode reescrever nossa compreensão de como a vida nasceu. Além disso, a teoria do grande impacto nos leva a refletir sobre a vulnerabilidade do nosso planeta. Se um impacto dessa magnitude pôde moldar a Terra e a Lua, o que aconteceria se um evento semelhante ocorresse atualmente? Os cientistas analisam constantemente o céu em busca de asteroides e cometas que possam representar uma ameaça. A defesa planetária se tornou um campo crucial atualmente, onde a humanidade deve se preparar para proteger seu lar. A história do grande impacto é, sem dúvida, um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico e em mudança.
Cada meteorito que chega à Terra é uma janela para o passado, uma história que espera ser contada. Da próxima vez que você ver um meteorito, pense em tudo o que ele viveu e no papel que desempenhou na história do nosso planeta. A pesquisa desses corpos celestes não apenas nos ajuda a entender nosso passado, mas também nos prepara para o futuro. Conhecer a teoria do grande impacto nos permite apreciar melhor a complexidade da vida na Terra. Sempre que olharmos para o céu estrelado, lembremos que aquelas luzes cintilantes são mais do que apenas estrelas. São fragmentos de uma história cósmica que continua se desenrolando. Assim, da próxima vez que ouvir sobre meteoritos, lembre-se de que eles são mais do que rochas do espaço. São os vestígios de um evento que moldou nosso mundo e que, de alguma forma, nos conecta a todos nesta vasta e misteriosa dança do universo. Em um canto do vasto universo, encontra-se uma pergunta que tem intrigado cientistas e curiosos por igual. Poderia um meteorito ser a chave que abriu a porta para a vida na Terra? Esta ideia, que à primeira vista soa como um roteiro de ficção científica, tem raízes na pesquisa científica atual. Assim, vamos viajar juntos por meio desta fascinante hipótese. Os meteoritos, esses pequenos pedaços de rocha e metal que cruzam o espaço, poderiam ter sido os mensageiros de ingredientes essenciais para a vida. Como isso é possível? Para entender isso, primeiro devemos pensar nos componentes básicos que formam a vida como a conhecemos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Surpreendentemente, muitos meteoritos contêm esses elementos em abundância. Será que esses antigos viajantes cósmicos trouxeram consigo os tijolos fundamentais para construir organismos vivos? Vamos analisar um pouco mais. Os cientistas descobriram que certos tipos de meteoritos, como os condritos carbonáceos, não apenas são ricos nos elementos que mencionamos, mas também contêm aminoácidos, que são as moléculas que formam as proteínas. As proteínas são vitais para a vida, atuando como estruturas, catalisadores e transportadores de informação. Então, se esses meteoritos puderam trazer aminoácidos para o nosso planeta, poderia ser que a vida, em seus primórdios, fosse o resultado de uma espécie de entrega cósmica? Imaginemos o cenário na Terra primitiva, um mundo inóspito e cheio de atividade vulcânica. Em meio a esse caos, alguns meteoritos poderiam ter caído, trazendo consigo os ingredientes necessários. Seria como receber uma caixa de suprimentos no meio de uma tempestade. Mas a natureza não é apenas um presente, também é um lugar de competição e adaptação. O que aconteceu depois que esses meteoritos impactaram? Como esses compostos se transformaram em vida? A teoria sugere que os compostos orgânicos trazidos pelos meteoritos, ao se misturarem com as condições adequadas na Terra, poderiam ter desencadeado reações químicas complexas. Essas reações, por sua vez, teriam permitido a formação de estruturas mais complexas, como as células. É um processo lento, quase como um quebra-cabeça que se monta peça por peça. Mas, que papel os meteoritos desempenharam nesse quebra-cabeça? A história da vida na Terra é um relato de sobrevivência e adaptação. E se os meteoritos foram responsáveis por trazer materiais essenciais, então podemos considerá-los os pais da vida em nosso planeta? Essa ideia levanta uma pergunta fascinante. Se os meteoritos puderam trazer vida aqui, poderia acontecer o mesmo em outros planetas? No vasto universo, onde foram descobertos milhares de exoplanetas, a possibilidade de que outros mundos tenham recebido pacotes de vida é uma ideia que desperta nossa imaginação. Os cientistas realizaram experimentos em laboratórios simulando condições semelhantes às da Terra primitiva. Ao combinar compostos orgânicos e expô-los à energia, como raios ultravioletas ou descargas elétricas, conseguiram criar aminoácidos e outros compostos básicos da vida. Isso sugere que, embora os meteoritos possam ter desempenhado um papel crucial, a vida também poderia ser um fenômeno que surge de forma natural sob as condições adequadas. Alguns pesquisadores chegaram a considerar que certos meteoritos poderiam até ter abrigado organismos microbianos em seu interior. A ideia de que a vida pode viajar de um planeta a outro através de meteoritos é conhecida como panspermia. É um conceito surpreendente que explora a possibilidade de que a vida não seja exclusiva da Terra, mas sim um fenômeno interplanetário. No entanto, nem tudo é tão simples. A vida que conhecemos é incrivelmente complexa e, embora os meteoritos possam ter sido os portadores dos ingredientes, também é necessário um ambiente propício para que esses ingredientes se tornem vida. As condições extremas da Terra primitiva,
como sua atmosfera e temperatura, desempenharam um papel fundamental nesse processo. Então, embora os meteoritos tenham feito sua parte, podemos afirmar que eles são os únicos responsáveis pela vida? Esse mistério sobre a conexão entre meteoritos e a origem da vida continua sendo objeto de pesquisa. Cada descoberta nos aproxima mais de entender como tudo começou, mas ainda há muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, como sabemos que os meteoritos que chegaram à Terra são realmente os que continham os ingredientes da vida? A resposta pode estar em estudar os meteoritos que impactaram outros corpos celestes, como Marte, que poderiam ser vestígios de uma história semelhante. A fascinação pelos meteoritos e sua possível conexão com a vida vai além da ciência. Nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. Se os meteoritos são, de alguma forma, responsáveis pela vida na Terra, então todos compartilhamos um laço cósmico. Da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que aqueles pontos brilhantes podem estar relacionados com a história de sua própria existência. Nesta viagem pelo cosmos, exploramos a possibilidade de que os meteoritos tenham desempenhado um papel fundamental na criação da vida na Terra. A ciência ainda tem muito a descobrir, mas o que é indiscutível é que nosso universo é um lugar cheio de surpresas. Então, continuemos buscando e questionando, porque cada resposta nos leva a novas perguntas e a uma maior compreensão de nosso lugar neste vasto e misterioso universo. Os meteoritos estiveram presentes na história da humanidade desde tempos imemoriais. Mas, você sabia que eles influenciaram nossa cultura, ciência e até mesmo a forma como vemos o universo? Desde a antiguidade, esses objetos celestes fascinaram as pessoas, despertando mitos e lendas. Como é possível que um simples pedaço de rocha do espaço tenha deixado uma marca tão profunda na história humana? A conexão entre os meteoritos e a humanidade é tão antiga quanto a civilização em si. Em muitas culturas antigas, os meteoritos eram considerados mensagens dos deuses, ou até mesmo componentes sagrados. No Egito, por exemplo, acreditava-se que uma pedra caída do céu era um presente divino. Essas crenças não eram apenas superstições. Muitas vezes, os meteoritos eram utilizados na fabricação de ferramentas e objetos decorativos, mostrando assim seu valor material e simbólico. Ao longo da história, os meteoritos foram testemunhas silenciosas de eventos cruciais. Na Idade Média, algumas pessoas acreditavam que os meteoritos eram presságios de desastres. Sempre que um objeto celeste caía do céu, cerimônias eram organizadas para apaziguar os deuses. Nesse sentido, os meteoritos não eram apenas rochas, mas símbolos da conexão entre o terreno e o divino. A ciência também foi impactada por esses corpos celestes. A chegada da Revolução Científica trouxe consigo uma nova abordagem em relação aos meteoritos. Você sabia que alguns dos primeiros estudos sobre meteoritos ajudaram a estabelecer a teoria de que a Terra não era o centro do universo? Os cientistas começaram a questionar o conhecimento existente e a investigar a natureza desses objetos. À medida que adquiriram mais informações, os meteoritos passaram a ser considerados peças-chave para entender a formação do sistema solar. Um momento crucial na história dos meteoritos foi a descoberta de sua origem extraterrestre. Até o século XIX, muitos acreditavam que eram simplesmente rochas que caíam de montanhas ou vulcões. No entanto, quando cientistas como o alemão Ernst Chladni começaram a estudar meteoritos, perceberam que eram fragmentos de asteroides e outros corpos celestes. Essa revelação mudou a percepção sobre a natureza do cosmos e a posição da Terra nele. A influência dos meteoritos não se limita apenas à ciência. Esses objetos também inspiraram artistas ao longo dos séculos. Pintores, escritores e cineastas encontraram nos meteoritos um simbolismo poderoso. Na literatura, os meteoritos foram retratados como arautos de mudança, como na famosa obra de ficção científica A Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Essa narrativa nos mostra como o encontro com o extraterrestre pode desafiar nossa visão da humanidade e nosso lugar no universo. No âmbito da tecnologia, os meteoritos deixaram sua marca de maneira surpreendente. Por exemplo, o aço de meteorito, conhecido por sua qualidade e resistência, foi usado na fabricação de espadas e ferramentas ao longo da história. Essa metalurgia especial foi valorizada em diferentes culturas, tornando-se um símbolo de poder e prestígio. À medida que avançamos na era moderna, os meteoritos continuam a ser objeto de fascinação. Muitas expedições foram realizadas para encontrar meteoritos em diferentes partes do mundo, e os cientistas se esforçam para analisar cada fragmento que conseguem coletar.
A busca por meteoritos não é apenas uma aventura científica, mas também uma forma de conectar-se com o passado e entender melhor a história do Sistema Solar. A comunidade científica também percebeu que os meteoritos podem conter pistas sobre a vida em outros planetas. Algumas teorias sugerem que esses corpos celestes poderiam ter trazido os ingredientes necessários para a vida à Terra. Imagine o impacto que isso teria em nossa compreensão do universo se descobríssemos que a vida, tal como a conhecemos, tem uma origem extraterrestre. Os meteoritos também deixaram uma marca na cultura popular. Desde filmes até videogames, sua representação evoluiu ao longo do tempo. Em muitas ocasiões, foram retratados como perigosos e destrutivos, representando o medo humano do desconhecido. No entanto, também podem ser vistos como agentes de mudança e transformação, impulsionando a humanidade a olhar para as estrelas e sonhar com o futuro. A história dos meteoritos é, em última análise, a história da curiosidade humana. Desde os antigos até os modernos, nossa relação com esses objetos celestes nos levou a explorar o cosmos e questionar nossa existência. Cada meteorito que cai na Terra é um lembrete de que estamos conectados com o universo de maneiras que ainda estamos começando a compreender. No futuro, a pesquisa sobre meteoritos só continuará a crescer. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de estudar esses objetos de maneira mais profunda. Quem sabe que segredos ainda guardam os meteoritos que estão esperando para serem descobertos? A exploração desses corpos celestes não apenas enriquecerá nosso conhecimento científico, mas também continuará a inspirar artistas, pensadores e sonhadores em todo o mundo. A história dos meteoritos e seu impacto na humanidade é um testemunho de nossa capacidade de nos maravilhar e explorar o desconhecido. Cada fragmento de rocha que cai do céu nos convida a refletir sobre nosso lugar no vasto universo. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de entender não apenas a origem dos meteoritos, mas também a de nossa própria existência. A busca de meteoritos é uma fascinante viagem que combina ciência, aventura e um pouco de sorte. Quando olhamos para o céu e vemos uma estrela cadente, o que realmente estamos presenciando é um meteoro. Um pequeno fragmento de material que atravessa a atmosfera da Terra. Mas, o que acontece com esses fragmentos uma vez que chegam ao solo? Como sabemos que são meteoritos e não simples rochas? Aqui começa a emocionante busca. Os cientistas desenvolveram uma variedade de técnicas para encontrar meteoritos, desde a observação cuidadosa dos céus noturnos até expedições em desertos e regiões polares. Você consegue imaginar ser parte de uma equipe que viaja para a Antártida, onde o branco da neve e do gelo faz com que os meteoritos escuros se destaquem como joias preciosas. Neste lugar inóspito, cada meteorito encontrado pode contar uma história de bilhões de anos. Uma das perguntas mais intrigantes é: como os cientistas podem ter certeza de que o que encontraram é um meteorito? Certos critérios foram estabelecidos para ajudar a identificar esses fragmentos. Em primeiro lugar, são examinadas as características físicas do objeto. Um meteorito tende a ser mais denso que uma rocha comum e pode ter uma superfície lisa com pequenas marcas de fusão. Além disso, os meteoritos costumam ser compostos de metais como níquel e ferro, algo pouco comum nas rochas terrestres. Mas há algo ainda mais emocionante. Os cientistas utilizam técnicas avançadas de análise química e espectroscopia para determinar a composição de um meteorito. Isso lhes permite não apenas confirmá-lo como meteorito, mas também rastrear sua origem no Sistema Solar. Não é incrível pensar que uma pequena rocha pode ser uma mensageira do espaço que traz informações sobre o nascimento do nosso Sistema Solar, além da busca ativa? A outra maneira de encontrar meteoritos, os impactos. Quando um meteorito atinge a Terra, deixa para trás uma cratera e, muitas vezes, fragmentos do objeto original. Isso levou a algumas descobertas notáveis em lugares como o deserto do Arizona, onde a cratera de Barringer, também conhecida como a cratera do meteoro, revela a história de um impacto ocorrido há quase 50 mil anos. Mas não apenas os lugares desérticos são bons para a busca. Os cientistas também encontraram meteoritos em lugares inesperados, como o oceano. Você consegue imaginar a quantidade de meteoritos que poderiam estar repousando no fundo do mar, aguardando para serem descobertos? Isso levanta uma pergunta intrigante. Quantos mais meteoritos poderiam estar esperando para serem encontrados na Terra? A tecnologia também desempenha um papel crucial na busca por meteoritos. Com o uso de drones e satélites,
Os pesquisadores podem realizar explorações aéreas para localizar áreas de interesse onde meteoritos podem ter caído. Isso torna a busca mais eficiente e menos dependente do acaso. Assim, a ciência avança constantemente, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão do cosmos. A colaboração internacional é outra faceta fascinante da busca por meteoritos. Pesquisadores de diferentes países frequentemente trabalham juntos, compartilhando dados e amostras. Imagine um grupo de cientistas de todo o mundo reunidos em um laboratório, analisando um meteorito que viajou milhões de quilômetros apenas para chegar às suas mãos. É um exemplo perfeito de como a ciência une pessoas de diversas culturas na busca pelo conhecimento. No entanto, nem tudo é fácil na busca por meteoritos. Os cientistas enfrentam desafios como o clima extremo, a falta de recursos e, às vezes, até a burocracia. Por exemplo, em alguns países, obter permissões para buscar meteoritos em áreas protegidas pode ser um processo complicado. Mas a perseverança é fundamental, e muitos pesquisadores estão dispostos a superar esses obstáculos pela promessa de uma descoberta. Cada meteorito encontrado é um tesouro que pode oferecer pistas sobre o passado do sistema solar. Mas, o que acontece uma vez que um é encontrado? Os meteoritos são cuidadosamente catalogados e estudados. Cada análise pode oferecer informações sobre sua composição, idade e, em alguns casos, sobre o processo que os levou a se tornarem meteoritos. Isso pode incluir dados sobre o sistema solar primitivo, a formação de planetas e a evolução de corpos celestes. E aqui surge outra pergunta fascinante. Como os meteoritos podem mudar nossa visão do universo? À medida que entendemos mais sobre sua origem e composição, começamos a vislumbrar como os planetas se formaram e, em última instância, como a Terra se formou. Cada descoberta é mais uma peça no quebra-cabeça cósmico. A busca por meteoritos também inspirou muitas pessoas. Desde aficionados até cientistas renomados, o desejo de encontrar e estudar meteoritos levou a numerosas expedições e descobertas. Desde o primeiro meteorito registrado na história, que caiu no Egito há mais de 3.000 anos, até os meteoritos mais recentes encontrados na Antártida, a história da busca está cheia de aventuras. Por fim, é importante refletir sobre a relevância de encontrar meteoritos. Eles não apenas nos ajudam a entender melhor nosso próprio planeta, mas também nos conectam com o vasto cosmos. Cada meteorito é um lembrete de que somos parte de um universo muito maior e misterioso. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela cadente, lembre-se de que pode ser o início de uma emocionante aventura, uma que o convida a explorar o passado do universo e descobrir os segredos que ele ainda guarda. Quando olhamos para o céu noturno, nos deparamos com um vasto oceano de estrelas, planetas e, claro, meteoritos. Mas, você já se perguntou o que acontece com esses fragmentos de rocha e metal quando se aventuram a outros planetas, especialmente Marte? A ciência por trás dos meteoritos em outros mundos é fascinante e pode nos revelar segredos sobre a história do sistema solar. Em Marte, os meteoritos são autênticos viajantes espaciais que cruzaram bilhões de quilômetros até chegar à sua superfície. Mas como sabemos que esses meteoritos são realmente de origem marciana? A resposta está em suas características químicas e mineralógicas. Quando os cientistas analisam um meteorito, buscam elementos e compostos que são únicos de Marte. É como se cada meteorito carregasse consigo um passaporte cósmico que conta sua história de origem. Os meteoritos marcianos, conhecidos como Shergottitas, Naklitas e Chassignitas, são 3 tipos principais que chegaram à Terra. Cada um deles tem sua própria história e composição, como se fossem diferentes regiões de um mesmo país. As Shergottitas, por exemplo, são jovens e se formaram há apenas alguns milhões de anos, enquanto as Naklitas apresentam uma antiguidade de cerca de 1.400 milhões de anos. Essa variedade nos permite compreender como Marte mudou ao longo de sua história geológica. Um aspecto intrigante dos meteoritos marcianos é como se formaram. Através de processos como erupções vulcânicas ou impactos de asteroides, essas rochas foram expulsas de Marte, viajando pelo espaço até que finalmente caem na Terra. Imagine que Marte é um enorme jardim, e os meteoritos são as sementes que, após serem lançadas ao ar, podem brotar em um terreno distante. Cada vez que um novo meteorito é descoberto, uma janela para um passado antigo e desconhecido se abre. A pesquisa dos meteoritos também permitiu que os cientistas entendessem melhor o clima de Marte.
Ao estudar os componentes químicos desses meteoritos, foram encontradas evidências de água e outros elementos que sugerem que Marte pode ter sido um lugar mais úmido no passado. Isso levanta perguntas intrigantes. O que aconteceu com a água em Marte? Poderia ter abrigado vida em algum momento? Cada resposta nos leva a mais perguntas, como se estivéssemos desvendando um antigo mistério. Um desafio que os cientistas enfrentam é a identificação de meteoritos marcianos na Terra. Por serem semelhantes a outros meteoritos que provêm de asteroides, às vezes é difícil diferenciá-los. Por isso, a tecnologia desempenha um papel crucial. Os cientistas utilizam ferramentas avançadas para analisar a composição isotópica dos meteoritos, como se estivessem usando um microscópio para descobrir os segredos que se escondem em cada fragmento. Essa tecnologia lhes permite rastrear a história dos meteoritos e sua jornada de Marte até nosso planeta. Mas e a busca por esses meteoritos em Marte mesmo? As missões espaciais, como os rovers que exploraram sua superfície, também buscam meteoritos. Assim como um explorador em uma selva densa, os rovers devem contornar obstáculos e dificuldades para encontrar esses tesouros escondidos. Cada meteorito encontrado em Marte não apenas fornece informações sobre o planeta, mas também ajuda os cientistas a entender melhor como nosso próprio planeta se formou. À medida que avançamos em nossa exploração do espaço, a possibilidade de encontrar meteoritos em outros planetas se torna cada vez mais emocionante. A Lua de Júpiter, Europa, e a Lua de Saturno, Encélado, são lugares onde se acredita que possam existir condições adequadas para a vida. E os meteoritos poderiam contar histórias sobre essas luas que ainda não imaginamos. Que segredos poderiam revelar os meteoritos desses mundos distantes sobre a possibilidade de vida no universo? A busca por meteoritos não se limita apenas a Marte. Os cientistas estão interessados em estudar meteoritos em outros corpos celestes, como asteroides e cometas. Esses objetos são considerados cápsulas do tempo que conservam informações sobre os primeiros dias do Sistema Solar. Ao estudá-los, os pesquisadores podem ver como os planetas se formaram e como nossa vizinhança cósmica evoluiu. A pesquisa de meteoritos em outros planetas também é fundamental para a mineração espacial. Se um dia decidirmos explorar os recursos de outros corpos celestes, os meteoritos podem ser uma fonte valiosa de metais e minerais. Imagine que os meteoritos são como um baú do tesouro flutuante no espaço, cheio de recursos valiosos esperando para serem descobertos. A mineração espacial poderia mudar nossa forma de interagir com o espaço e abrir novas possibilidades para a humanidade. No entanto, a exploração de meteoritos em outros planetas não está isenta de desafios. A tecnologia necessária para coletar e analisar meteoritos no espaço é complexa e cara. Além disso, as missões para explorar outros mundos levam tempo e requerem um planejamento meticuloso, mas cada avanço nessa área nos aproxima mais de responder perguntas sobre nosso lugar no universo. Em conclusão, os meteoritos em outros planetas, especialmente em Marte, são portadores de histórias antigas que nos ajudam a compreender não apenas o passado de nosso sistema solar, mas também o destino da Terra. Cada fragmento que chega à nossa superfície representa um vínculo tangível com outros mundos, e a pesquisa continua revelando segredos que poderiam mudar nossa visão do universo. A fascinante conexão entre a Terra e Marte através dos meteoritos nos lembra que estamos todos interconectados neste vasto cosmos, e que cada descoberta é um passo mais em direção à compreensão de nosso lugar nele. Alguma vez você já imaginou como seria ter um tesouro espacial ao alcance das mãos? A mineração espacial, em sua essência, é precisamente isso: a possibilidade de extrair recursos valiosos dos meteoritos que cruzam nosso sistema solar. Esses antigos viajantes do espaço não são apenas rochas errantes, são autênticas cápsulas do tempo que podem conter metais preciosos e outros materiais que podem ser de grande utilidade para a humanidade. Mas como se traduz essa ideia de mineração na realidade? Primeiro, é crucial entender que tipos de meteoritos poderíamos considerar para a mineração. Existem meteoritos metálicos, que são ricos em ferro e níquel, e meteoritos rochosos, que podem conter minerais valiosos como ouro, platina e outros metais raros. Imagine que cada um desses meteoritos é como uma pequena mina espacial, repleta de recursos que podem ser difíceis de encontrar na Terra. Mas como sabemos quais meteoritos valem a pena? A resposta está na exploração. As missões espaciais começaram a se concentrar em identificar e classificar esses corpos celestes. E quanto aos custos?
Aqui é onde a ciência e a tecnologia entram em jogo. Estima-se que, à medida que nossas capacidades de exploração e mineração melhoram, os custos associados à coleta de materiais dos meteoritos podem ser competitivos com as indústrias de mineração tradicionais na Terra. Mas realmente vale a pena? A resposta pode ser um retumbante sim. Os meteoritos podem conter metais que são escassos em nosso planeta. Por exemplo, a platina, que é fundamental para diversas aplicações industriais, poderia ser obtida de meteoritos a um custo menor. Além disso, o acesso a esses recursos poderia ser fundamental em futuras missões a Marte e além. Imagine construir bases extraterrestres utilizando materiais extraídos diretamente de asteroides. Não seria incrível? No entanto, a mineração espacial não está isenta de desafios. Um dos principais obstáculos é a tecnologia necessária para extrair esses recursos de maneira eficiente. Atualmente, estamos nas primeiras etapas de desenvolvimento de ferramentas que poderiam ajudar nessa tarefa. Que tipo de ferramentas são necessárias, você pergunta? Desde robôs que possam perfurar a superfície dos meteoritos até sistemas de transporte que possam levar esses materiais de volta à Terra. A colaboração internacional será fundamental nesse processo. Assim como na exploração dos oceanos ou na pesquisa dos polos, os esforços para minerar no espaço exigirão uma abordagem conjunta de diversas nações e organizações. Como essas iniciativas serão coordenadas? Através de acordos e tratados que regulamentem a extração e o uso dos recursos espaciais, algo que ainda está em desenvolvimento. Um aspecto fascinante da mineração espacial é a possibilidade de utilizar os recursos in situ, o que significa que poderíamos usar o que encontramos no espaço para suportar futuras missões. Isso poderia reduzir a dependência da Terra e facilitar a colonização de outros corpos celestes. Você imagina um futuro em que a humanidade viva e trabalhe em Marte, utilizando materiais extraídos de asteroides próximos? A ideia é apaixonante e abre um sem fim de possibilidades. Para aqueles interessados em ciência e tecnologia, a mineração espacial representa uma fronteira fascinante. Os avanços nesse campo não só poderiam nos ajudar a obter recursos valiosos, mas também a desenvolver novas tecnologias que poderiam beneficiar a humanidade como um todo. Quem sabe? Talvez o que aprendamos com os meteoritos e sua exploração nos ajude a resolver alguns dos problemas mais prementes que enfrentamos na Terra hoje em dia. A busca por meteoritos também está impulsionando um interesse renovado na educação e na pesquisa científica. Cada descoberta sobre esses corpos celestes nos aproxima mais de compreender a origem do sistema solar e a história do nosso planeta. Assim, a mineração espacial não se trata apenas de extrair recursos, mas de desvendar os segredos do universo. Em conclusão, a mineração de meteoritos não é apenas uma fantasia tirada de um filme de ficção científica. É uma realidade possível que poderia revolucionar nossa forma de interagir com o espaço. À medida que avançamos nesse campo, será fascinante observar como a humanidade se prepara para aproveitar esses recursos e qual impacto isso terá em nosso futuro. A pergunta agora é: estamos prontos para embarcar nessa aventura espacial e descobrir que tesouros nos esperam no vasto universo? Os meteoritos deixaram uma marca indelével na história do nosso planeta. Sua chegada à Terra tem sido um fenômeno que, embora muitas vezes se apresente como aterrador, também teve consequências fascinantes e, em algumas ocasiões, positivas. Um dos eventos mais notáveis na história da Terra foi, sem dúvida, o impacto de um meteorito. Mas, como sabemos que esses impactos moldaram nosso planeta e sua história? Os impactos de meteoritos podem ser comparados às grandes tempestades que atingem um barco no meio do oceano. Assim como uma tempestade pode transformar o rumo de uma viagem, os meteoritos mudaram o curso da história da Terra. Por exemplo, acredita-se que um meteorito de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro foi o responsável pela extinção dos dinossauros. Este evento, conhecido como a extinção do Cretáceo-Paleógeno, ocorreu há cerca de 66 milhões de anos e marcou o fim de uma era. Mas, o que realmente aconteceu nesse cataclismo? A colisão deste meteorito liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. O impacto gerou um calor extremo, provocando incêndios florestais massivos e lançando poeira e destroços na atmosfera, o que bloqueou a luz solar por meses. Essa escuridão resultante causou uma drástica queda nas temperaturas e alterou os ecossistemas da Terra. No entanto, a extinção dos dinossauros também abriu a porta para a evolução dos mamíferos e, eventualmente, para o surgimento dos seres humanos. Assim, embora o impacto tenha sido devastador,
também foi um catalisador para a vida como a conhecemos. Os impactos de meteoritos não apenas desempenharam um papel em eventos de extinção. Ao longo da história, também foram responsáveis pela criação de crateras, que são como cicatrizes na superfície terrestre. Uma das crateras mais conhecidas é a de Chicxulub, no México. Esta cratera é um lembrete tangível da colisão que mudou o curso da vida em nosso planeta. Agora, pensamos em quais outras crateras existem e como influenciaram a geografia da Terra. Uma cratera pode parecer uma simples depressão no solo, mas é um testemunho da história do nosso planeta. Cada vez que um meteorito impacta, deixa uma marca que os cientistas estudam para entender não apenas o evento em si, mas também as condições da Terra naquele momento. O que esses crateras nos dizem sobre o passado? Como mudaram nossas terras e mares? Além dos grandes impactos, é importante considerar os pequenos meteoritos que caem diariamente em nosso planeta. Embora nem todos eles gerem grandes crateras, podem ter efeitos significativos no meio ambiente. Por exemplo, alguns meteoritos podem conter compostos que, ao entrar na atmosfera, criam explosões que soam como um trovão. Isso é conhecido como um meteoro, e embora seu impacto seja menos dramático do que o de um grande meteorito, sua frequência é muito maior. A história dos impactos de meteoritos também nos leva a refletir sobre a defesa planetária. Os cientistas desenvolveram métodos para rastrear objetos potencialmente perigosos que poderiam ameaçar a Terra. Assemelha-se a uma equipe de vigilantes que observa o horizonte em busca de qualquer barco que se aproxime da costa. Com a tecnologia moderna, podemos identificar e estudar esses objetos, avaliando sua trajetória e o risco que representam. Mas o que acontece se detectarmos um meteorito que se dirige para nós? A possibilidade de um impacto futuro levanta questões inquietantes. Estamos preparados para enfrentar um novo evento de extinção? Felizmente, os avanços na tecnologia espacial nos permitiram propor soluções. Como desviar um meteorito? Isso pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, mas os cientistas estão trabalhando em estratégias reais para proteger nosso lar. No entanto, também é importante lembrar que nem todos os impactos são desastrosos. Ao longo da história, alguns meteoritos trouxeram consigo materiais valiosos que alimentaram a curiosidade humana e impulsionaram a pesquisa científica. Os meteoritos são como mensageiros do espaço, trazendo segredos sobre a formação do sistema solar e a composição de outros corpos celestes. Assim, a história dos impactos de meteoritos é uma jornada que abrange desde a criação de crateras até a evolução da vida na Terra. Cada impacto é como um capítulo em um livro que narra a história do nosso planeta. O que mais descobriremos no futuro sobre esses fascinantes viajantes do espaço? A pesquisa continua, e cada nova descoberta nos aproxima mais de compreender nosso lugar no universo. Em conclusão, os meteoritos são muito mais do que simples rochas que caem do céu. São testemunhas de eventos cataclísmicos que moldaram a Terra e influenciaram a vida que conhecemos. Desde suas devastadoras consequências até seu potencial para abrir novas vias de pesquisa, os meteoritos são um lembrete constante de que o universo é um lugar cheio de surpresas e mistérios. A história do nosso planeta está entrelaçada com as histórias desses viajantes cósmicos, e cada nova descoberta nos convida a explorar e entender melhor nosso mundo e além. A defesa planetária é um tema fascinante que nos conecta com o universo e nos lembra que, embora vivamos em um mundo relativamente seguro, há forças cósmicas que poderiam mudar nossas vidas em um instante. Você sabia que existem milhares de objetos no espaço que, se desviarem de sua trajetória, poderiam impactar a Terra? Esses são os asteroides e cometas que, em algumas ocasiões, se tornam meteoritos. Mas, o que estamos fazendo para nos proteger deles? Imagine por um momento que você está em uma tarde tranquila, desfrutando do céu limpo. De repente, um objeto brilhante atravessa o firmamento. Pode parecer um espetáculo bonito, mas esse mesmo objeto pode ser uma ameaça. Os cientistas trabalham arduamente para identificar e classificar esses objetos. Na verdade, a defesa planetária se assemelha a um sistema de alarme que nos alerta sobre possíveis perigos. Mas como funciona? A primeira linha de defesa são os telescópios. Esses poderosos instrumentos estão distribuídos por todo o mundo e têm a tarefa de rastrear o céu em busca de asteroides. Pode-se pensar neles como caçadores de tesouros no vasto oceano do espaço, buscando aqueles pequenos pedaços de rocha que poderiam se tornar um grande problema. Mas, o que acontece se um asteroide se aproxima da Terra? A resposta a essa pergunta não é tão simples. Os cientistas não apenas têm que detectar um asteroide,
mas também devem calcular sua trajetória. Isso se assemelha a prever o futuro. Uma vez que identificam um que pode ser perigoso, inicia-se uma série de cálculos e simulações que determinam se há risco de impacto. Se uma ameaça iminente é detectada, diversas estratégias entram em ação. Mas quais são essas estratégias? Uma das mais intrigantes é a ideia de desviar um asteroide. Imagine um enorme caminhão na estrada. Se alguém quiser mudar sua direção, pode empurrar o caminhão com outro veículo ou até mesmo usar uma cunha. Os cientistas estão trabalhando em tecnologias semelhantes para asteroides. Poderiam enviar uma nave espacial para impactar o asteroide e mudar seu curso, como se fosse um jogo de bilhar cósmico. Mas é realmente possível? Existem várias missões em desenvolvimento que buscam testar essas técnicas. Uma delas é a missão DART, que tem como objetivo chocar uma nave espacial contra um asteroide para ver se sua trajetória pode ser alterada. Isso nos leva a perguntar: o que aconteceria se não pudéssemos desviar um asteroide? A resposta é igualmente intrigante. Os cientistas também estudam como mitigar os efeitos de um impacto. Isso poderia incluir a evacuação de áreas ameaçadas ou a criação de abrigos. No entanto, a melhor defesa é sempre a prevenção. Outro aspecto crucial da defesa planetária é a colaboração internacional. A Terra é um lar compartilhado, e quando se trata de ameaças do espaço, a cooperação é vital. Imagine que todos os países do mundo se unissem para enfrentar um desafio comum. Essa é a filosofia por trás de vários tratados e acordos internacionais que buscam coordenar esforços para o monitoramento e a defesa contra asteroides. Os avanços tecnológicos são impressionantes, e é surpreendente pensar em como a ficção científica está começando a se tornar realidade. Mas aqui surge uma pergunta: quão preparados estamos realmente? A maioria de nós não está ciente da magnitude da ameaça que os meteoritos representam. A educação sobre esse tema é essencial, e é uma das razões pelas quais cientistas e educadores trabalham para informar o público sobre a defesa planetária. À medida que aprofundamos nesse tema, também devemos considerar a história. Ao longo dos séculos, a humanidade testemunhou eventos cataclísmicos causados por impactos de meteoritos. Por exemplo, o famoso evento de Chicxulub, que se acredita ter contribuído para a extinção dos dinossauros. Que lições podemos aprender de nosso passado para proteger nosso futuro? A busca por meteoritos e seu estudo não apenas nos ajuda a entender melhor o espaço, mas também nos prepara para enfrentar perigos futuros. Cada descoberta fornece informações valiosas que podem ser cruciais na defesa planetária. Portanto, a pesquisa sobre meteoritos não se trata apenas de curiosidade científica, mas de uma necessidade de sobrevivência. Em conclusão, a defesa planetária é um campo em constante evolução, que combina ciência, tecnologia e cooperação entre nações. À medida que nosso conhecimento e capacidades crescem, também cresce nossa responsabilidade de proteger nosso lar. Da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela cadente, lembre-se de que, por trás de cada brilho, há um esforço conjunto para garantir que nosso planeta permaneça a salvo dos perigos do espaço. A história da humanidade está entrelaçada com o cosmos, e é nossa tarefa cuidar dela. Os meteoritos não são apenas objetos fascinantes do espaço, mas também desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da tecnologia moderna. Você sabia que muitos avanços em materiais e processos científicos têm sua origem no estudo desses corpos celestes? Vamos explorar como os meteoritos influenciaram o mundo da tecnologia de maneiras que talvez você não imagine. Por exemplo, no campo da metalurgia, certos meteoritos são compostos de metais raros que são difíceis de encontrar na Terra. A pesquisa desses meteoritos permitiu que os cientistas entendessem melhor como esses metais se comportam em diferentes condições, o que levou à criação de ligas mais fortes e leves. Isso é semelhante a como um chefe pode experimentar com diferentes ingredientes para criar um prato requintado. Neste caso, os ingredientes são os metais que vêm de lugares tão distantes quanto o espaço exterior. A exploração de meteoritos também contribuiu para a melhoria das tecnologias de detecção. Os cientistas estão desenvolvendo sensores que podem detectar a composição de um meteorito no momento em que ele entra na atmosfera. Esse processo é como ter um olfato espacial que pode identificar que tipo de meteorito se aproxima. Essas tecnologias não são apenas valiosas para a ciência, mas também têm aplicações na indústria da segurança e na exploração espacial. Outro aspecto interessante é a tecnologia de imagens.
Quando os pesquisadores analisam meteoritos, utilizam técnicas avançadas de imagem que permitem ver a estrutura interna desses corpos. Imagine ter um microscópio que pode revelar segredos ocultos. Esse tipo de tecnologia se infiltrou em outros campos, como a medicina, onde os scanners de imagem são utilizados para detectar doenças em seu estágio mais inicial. Assim, o que aprendemos com os meteoritos não fica apenas no âmbito da astronomia, mas também ajuda a melhorar a saúde das pessoas. Além disso, os meteoritos têm sido uma fonte de inspiração para a criação de novos materiais. Alguns meteoritos contêm minerais que não são encontrados na Terra, e seu estudo levou à criação de materiais inovadores que são mais resistentes a altas temperaturas ou que possuem propriedades únicas. Isso é comparável a como os artistas buscam novos pigmentos para suas obras. Às vezes, a resposta está no lugar menos esperado. A indústria aeroespacial é outro campo que viu grandes benefícios do estudo de meteoritos. Ao compreender como os meteoritos se desgastam e se decompõem ao entrar na atmosfera, os engenheiros podem projetar naves espaciais que resistam às duras condições do espaço. A tecnologia de escudos térmicos, por exemplo, foi inspirada no comportamento dos meteoritos durante sua entrada atmosférica. É como se estivéssemos recebendo conselhos dos meteoritos sobre como nos proteger dos perigos do espaço. Os meteoritos também influenciaram a energia. Em alguns estudos, foi encontrado que certos compostos presentes em meteoritos podem servir como base para novas fontes de energia. Isso poderia levar à criação de baterias mais eficientes ou até mesmo a novas formas de energia renovável. Assim como os inventores buscam novas maneiras de aproveitar os recursos naturais, os cientistas olham para o céu, buscando respostas na antiguidade do universo. A nanotecnologia é outro campo onde os meteoritos deixaram sua marca. Ao estudar as estruturas em nível molecular em meteoritos, os pesquisadores desenvolveram novos métodos para criar materiais em nanoescala que são mais fortes e leves. Isso é como construir uma casa com tijolos diminutos que juntos formam uma estrutura mais sólida do que a tradicional. O futuro da construção e da tecnologia pode estar nos segredos que esses corpos celestes guardam. A inteligência artificial também se beneficiou do estudo de meteoritos. Os dados coletados de meteoritos são utilizados para treinar algoritmos que ajudam a prever comportamentos de corpos celestes. Imagine ter um assistente que pode prever padrões e comportamentos no universo. Isso não se aplica apenas aos meteoritos, mas também pode ajudar em áreas como a meteorologia ou a análise de dados em tempo real. E quanto às viagens espaciais? A pesquisa sobre meteoritos foi fundamental para planejar missões a outros planetas. Compreender como os meteoritos afetaram a superfície de outros mundos nos ajuda a nos preparar para futuras explorações. Cada missão é um passo em direção ao desconhecido e os meteoritos são como mapas que nos guiam nessa travessia espacial. É fascinante pensar que, embora os meteoritos sejam objetos do espaço, seu impacto é sentido aqui na Terra. A tecnologia que usamos diariamente, desde nossos smartphones até nossos computadores, pode ter suas raízes na pesquisa desses corpos celestes. De certa forma, os meteoritos contribuíram para a revolução tecnológica que estamos vivendo. À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, podemos esperar que os meteoritos continuem a trazer valiosos conhecimentos e tecnologias. Cada nova descoberta abre a porta para mais perguntas e possibilidades. A curiosidade humana, impulsionada pelo estudo desses fascinantes objetos, é o que nos levará ainda mais longe em nossa exploração do cosmos. No final, a conexão entre os meteoritos e a tecnologia é um lembrete de que o que parece distante e estranho pode, de fato, ter um impacto profundo em nossa vida cotidiana. E assim, enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, também estamos criando um futuro mais brilhante aqui na Terra. O futuro da pesquisa de meteoritos é um tema apaixonante que desperta curiosidade e assombro. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de responder perguntas fundamentais sobre nosso lugar no universo. Que segredos ainda guardam esses viajantes do espaço? A resposta a essa questão pode mudar nossa compreensão da formação dos planetas e da origem da vida. Os avanços tecnológicos abriram novas portas na pesquisa de meteoritos. Por exemplo, os telescópios espaciais e as sondas interplanetárias permitiram que os cientistas observassem e analisassem meteoritos de forma mais detalhada do que nunca. Imagine poder observar uma rocha de bilhões de anos de idade em sua viagem pelo espaço.
Essa é a realidade que a tecnologia moderna tornou possível. Mas como esses avanços são utilizados para estudar meteoritos? Um dos métodos mais emocionantes é a exploração de asteroides. Missões como a da sonda japonesa Hayabusa e a americana OSIRIS-REx pousaram em asteroides, coletando amostras e trazendo-as de volta à Terra para análise. Essas missões são como pequenas expedições ao passado, onde cada grão de material coletado conta uma história. Que informações essas amostras revelam sobre o sistema solar primitivo? Enquanto isso, nos laboratórios, os cientistas estão utilizando técnicas avançadas para analisar os isótopos dos meteoritos. Essa análise é como desmontar um quebra-cabeça, onde cada peça fornece pistas sobre a história desses corpos celestes. Os isótopos podem revelar detalhes sobre o local de origem de um meteorito e as condições em que se formou. Que surpresas essa pesquisa nos reserva? À medida que a comunidade científica avança, novas perguntas também surgem. Por exemplo, como os meteoritos influenciam a busca por vida em outros planetas? A missão Mars Sample Return, que planeja trazer amostras de Marte para a Terra, tem como objetivo investigar se algum meteorito poderia conter sinais de vida passada. A possibilidade de descobrir vida em outro planeta é um sonho que fascina a humanidade há séculos. O que isso implicaria para nossa compreensão do universo? Adentrando na mineração espacial, os meteoritos também poderiam se tornar uma fonte valiosa de recursos. Elementos raros e metais preciosos, que são escassos na Terra, podem ser mais abundantes em alguns asteroides. Isso levanta a possibilidade de que, no futuro, possamos extrair materiais desses corpos celestes para utilizá-los na tecnologia e na exploração espacial. A mineração de asteroides poderia ser a chave para uma nova era de inovação? Além disso, a pesquisa de meteoritos está ajudando os cientistas a entender melhor os riscos que eles representam. A defesa planetária é um campo em crescimento. E cada nova descoberta sobre a composição e trajetória dos meteoritos nos permite estar melhor preparados. Que medidas estão sendo implementadas para proteger nosso planeta de possíveis impactos? As colaborações internacionais também estão desempenhando um papel crucial no futuro da pesquisa de meteoritos. A troca de dados e recursos entre países está acelerando o progresso nesse campo. Em um mundo onde a ciência não conhece fronteiras, a união de esforços pode levar a descobertas surpreendentes. Que colaborações estão em andamento e o que poderiam significar para o futuro da exploração espacial? Por outro lado, a cultura popular influenciou a forma como percebemos os meteoritos. Filmes, livros e videogames alimentaram nossa imaginação sobre o espaço e seus mistérios. Isso levou a um aumento do interesse público na astronomia e na pesquisa de meteoritos, o que, por sua vez, fomenta o investimento e o apoio a novas missões. Como a cultura influencia a ciência? É essencial lembrar que cada meteorito que cai na Terra é uma oportunidade de aprendizado. Cada um deles tem uma história para contar. E à medida que avançamos na pesquisa, estamos desvendando os segredos do nosso sistema solar. Quantas mais histórias nos restam para descobrir? Olhando para o futuro, a pesquisa de meteoritos não só nos ajudará a entender nosso passado, mas também moldará nosso destino. À medida que exploramos, coletamos e analisamos, cada descoberta nos aproxima mais da resposta a perguntas que perduram por gerações. Aonde essa curiosidade insaciável nos levará? Em conclusão, o futuro da pesquisa de meteoritos é brilhante e cheio de possibilidades. Com cada avanço tecnológico e cada nova missão, estamos desvendando os mistérios do universo. A busca por meteoritos não é apenas uma aventura científica, mas uma exploração que nos conecta com o cosmos e nos lembra quão pequenos somos no vasto cenário do espaço. Enquanto continuarmos investigando e aprendendo, o céu não será o limite, mas apenas o começo. Qual é a diferença entre um meteorito, um meteoro e um meteoroide? Esta é uma pergunta que muitos se fazem, e a resposta é mais interessante do que parece. Para começar, um meteoroide é um pequeno fragmento de rocha ou metal que flutua no espaço. Pense neles como as pequenas migalhas de um biscoito que caíram enquanto você o desfruta. O biscoito, neste caso, é um asteroide ou um cometa. Quando um meteoroide entra na atmosfera da Terra e começa a queimar devido à fricção com o ar, ele se torna um meteoro. Seria como se essas migalhas se acendessem ao cair no chão, deixando um rastro brilhante para trás. Finalmente, se um meteoro consegue sobreviver à viagem através da atmosfera e aterrissa na Terra, chamamos de meteorito. Assim, em resumo, um meteoroide é o que flutua no espaço.
Um meteoro é o que brilha ao entrar na atmosfera, e um meteorito é o que chega ao solo. Você sabia que os meteoritos podem ser mais antigos do que a própria Terra? Isso pode soar surpreendente, mas muitos meteoritos se formaram em um tempo anterior ao nosso planeta, o que os torna cápsulas do tempo do Sistema Solar. Ao estudar esses meteoritos, os cientistas podem obter pistas sobre como era o Sistema Solar em seus primeiros dias. É como encontrar um livro de história em uma biblioteca antiga que conta relatos de uma época distante. Uma das perguntas que frequentemente surgem é: por que os meteoritos são importantes para entender a vida na Terra? A resposta está na hipótese de que alguns meteoritos poderiam ter trazido os ingredientes necessários para a vida. Imagine que o espaço é como a despensa do universo, cheia de ingredientes que, ao se combinarem da maneira certa, podem dar origem a algo maravilhoso, como a vida. Os meteoritos poderiam ser esses pacotes surpresa que contêm o essencial para que a vida floresça, como água e compostos orgânicos. Falando em água, outro grande mistério é a relação entre os meteoritos e a presença de água em nosso planeta. Alguns estudos sugerem que meteoritos ricos em água colidiram com a Terra primitiva, depositando esse precioso líquido que é fundamental para a vida. É como se a água dos meteoritos tivesse sido a primeira chuva que encharcou a Terra, criando um ambiente propício para o surgimento da vida. Por que alguns meteoritos são mais valiosos do que outros? Isso se deve à sua composição e antiguidade. Alguns meteoritos, como os provenientes da Lua ou Marte, são extremamente raros e oferecem informações inestimáveis sobre a história desses corpos celestes. Seria como encontrar uma moeda antiga que uma vez pertenceu a um rei. O valor não está apenas no material, mas na história que carrega consigo. Uma pergunta intrigante é: como os cientistas encontram e estudam meteoritos? As técnicas são variadas e vão desde a observação de céus noturnos, onde podem ser vistos os meteoros, até a busca em desertos e regiões polares onde os meteoritos podem ser mais fáceis de encontrar. Isso é semelhante a uma caça ao tesouro, onde os cientistas são como exploradores modernos, armados com ferramentas e tecnologia para descobrir esses tesouros do espaço. A mineração espacial é outro tema fascinante relacionado aos meteoritos. Alguns especialistas acreditam que, no futuro, poderíamos extrair recursos valiosos de meteoritos para utilizá-los em missões espaciais ou até mesmo na Terra. Imagine que os meteoritos são como gavetas cheias de materiais raros, que poderíamos usar para construir naves espaciais, baterias ou até mesmo novos tipos de tecnologia. E quanto aos impactos de meteoritos na história do nosso planeta? A Terra foi atingida por meteoritos ao longo de sua história, e alguns desses eventos tiveram consequências dramáticas. Por exemplo, o impacto que se acredita ter levado à extinção dos dinossauros é um lembrete de que os meteoritos não trazem apenas maravilhas, mas também desafios. É como se o universo estivesse lançando um lembrete de que devemos sempre estar alertas para o inesperado. A defesa planetária é um tema que não podemos ignorar. À medida que aprendemos mais sobre os meteoritos e suas trajetórias, os cientistas trabalham arduamente para identificar e mitigar o risco de impactos. Isso é semelhante a ter um plano de evacuação em caso de uma tempestade. Trata-se de se preparar e nos proteger do que pode vir. A colaboração internacional nesse campo é essencial, como uma equipe de bombeiros que se une para combater um grande incêndio. Finalmente surge outra pergunta: que futuro espera os estudos de meteoritos? Com novas missões espaciais no horizonte e avanços na tecnologia, a pesquisa de meteoritos promete revelar segredos ainda desconhecidos sobre a origem do Sistema Solar e a vida na Terra. É como se estivéssemos prestes a abrir um novo capítulo em um livro que ainda não começamos a ler. As perguntas sobre os meteoritos são tão fascinantes quanto os próprios meteoritos. Cada resposta nos leva a novas investigações e explorações, lembrando-nos de que o universo ainda guarda muitos segredos a serem descobertos. Cada meteorito conta uma história única, e ao estudá-los, não apenas aprendemos sobre o passado, mas também abrimos a porta para um futuro cheio de possibilidades. Então, da próxima vez que você ver um meteoro cruzando o céu, lembre-se de que não é apenas um flash de luz, mas um lembrete das maravilhas do universo e dos segredos que, através dos meteoritos, ainda podemos descobrir. A jornada do conhecimento apenas começa. E cada pergunta que surge é um passo mais em direção à compreensão do nosso lugar no cosmos. Ao olhar para o céu estrelado, nos deparamos com um vasto universo cheio de mistérios e maravilhas.
Ao longo deste vídeo, exploramos em profundidade a fascinante história dos meteoritos e seu papel crucial na formação do nosso sistema solar. Mas, por que é tão importante entender esses corpos celestes? Que segredos eles nos revelam sobre a origem da Terra e, em última instância, sobre nós mesmos? Os meteoritos são como livros antigos que viajaram através do tempo e do espaço, levando consigo histórias do passado. Cada fragmento que cai em nosso planeta é um testemunho da criação do sistema solar e dos processos que deram vida à Terra. Ao estudá-los, os cientistas podem decifrar os capítulos da nossa história cósmica, desde o nascimento dos planetas até a chegada dos ingredientes que tornaram a vida possível. Alguns poderiam se perguntar: os meteoritos realmente têm algo a ver com a água que conhecemos na Terra? A resposta é um surpreendente sim. Esses corpos celestes foram fundamentais na entrega de água ao nosso planeta. Ao entender sua composição e origem, estamos um passo mais perto de desvendar o mistério de como a vida surgiu. Imaginemos os meteoritos como mensageiros que trazem vitalidade e elementos essenciais de cantos distantes do espaço. Ao longo da história, aprendemos que nem todos os meteoritos são iguais. Existem diferentes tipos, cada um com sua própria história para contar. Desde os meteoritos rochosos até os metálicos, cada um nos oferece uma visão única da formação do nosso sistema solar. Mas como sabemos quais meteoritos são os mais antigos? Alguns deles têm viajado pelo cosmos durante bilhões de anos, e ao analisá-los, os cientistas podem revelar segredos que datam do próprio início do nosso sistema solar. A conexão entre os meteoritos e a vida não termina aí. Há quem levante a hipótese de que alguns desses fragmentos poderiam ter trazido consigo os componentes necessários para a origem da vida na Terra. É possível que, em sua travessia pelo espaço, esses meteoritos tenham semeado as sementes da vida em nosso planeta? Essa ideia, que poderia parecer tirada de um filme de ficção científica, se torna uma fascinante possibilidade quando se consideram as propriedades químicas de alguns meteoritos. Os impactos de meteoritos na Terra deixaram marcas em nossa história, tanto físicas quanto culturais. Desde lendas antigas até descobertas científicas modernas, esses eventos nos ensinaram sobre a fragilidade do nosso planeta e a vastidão do universo. Mas, como podemos nos proteger de futuros impactos? Os cientistas estão trabalhando arduamente na defesa planetária, buscando formas de identificar e mitigar os riscos que esses corpos celestes representam. As investigações sobre meteoritos não são apenas cruciais para entender nosso passado e presente, mas também abrem um mundo de possibilidades para o futuro. Poderiam os meteoritos ser a chave para a mineração espacial? Com a crescente exploração do espaço, esses corpos estão sendo considerados como fontes de recursos valiosos. Imaginem um futuro em que os elementos necessários para construir estruturas em outros planetas venham de meteoritos. Essa ideia poderia mudar radicalmente nossa forma de explorar o espaço. À medida que nos despedimos desta travessia pelo universo dos meteoritos, é fundamental refletir sobre o que aprendemos. Esses fragmentos do cosmos não são apenas restos de antigos asteroides, mas portadores de informações vitais que nos ajudam a compreender nossa existência e o ambiente que nos cerca. Eles nos conectam com o passado e nos inspiram a continuar explorando o futuro. A importância dos meteoritos se estende além da ciência. Entrelaça-se com nossa cultura, nossa história e nossa busca por conhecimento. À medida que olhamos para o céu, lembremos que cada estrela e cada meteorito que atravessa a noite tem uma história para contar. Uma história que nos lembra que somos parte de um vasto e belo universo. Então, o que nos reserva o futuro em nossa busca por meteoritos? À medida que a tecnologia avança e nossas missões espaciais se tornam mais ambiciosas, continuaremos descobrindo mais sobre esses fascinantes objetos e sua relação com a vida, a água e a origem do sistema solar. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas nosso planeta, mas também nosso lugar no cosmos. Em conclusão, os meteoritos são muito mais do que rochas que caem do céu. Eles são uma janela para o passado, uma ponte para o futuro e uma fonte de inspiração para a humanidade. Da próxima vez que você ver um meteoro cruzar o céu noturno, lembre-se de que você não está apenas testemunhando um fenômeno natural, mas está conectado a uma história que remonta a bilhões de anos. Essa é a essência dos meteoritos e sua importância em nossa compreensão do universo.